Amém. Em meio a todas as lutas e aflições deste tempo que vivemos, que o Senhor nos ajude a descansar, que nós possamos aprender a descansar nos braços do nosso Pai, descansar no nosso Senhor. Muito obrigado, Coro Adorai, por essa mensagem tão linda compartilhada neste momento. Meus amados, como informamos no início do nosso culto, temos uma motivação a mais para este culto, que é o ato de ordenação ao ministério pastoral do irmão Ronaldo Aleixo Soares da Silva. Esse servo de Deus aceitou a Cristo Jesus em nossa igreja, creio que há 11 anos atrás, 2010, 12 anos atrás, e desde então procurou dedicar-se ao serviço do Senhor aqui em nossa igreja, servindo ao Senhor em várias frentes, usando inclusive a sua profissão como engenheiro para abençoar a nossa igreja em várias frentes de trabalho, tanto aqui na sede quanto nas congregações, frentes missionárias, enfim. Este servo de Deus sempre foi uma bênção em nossa igreja, ajudando-nos no serviço do Senhor aqui. E recebeu o chamado de Deus e procurou atender ao chamado do Senhor para servi-lo agora como um pastor. Ele desenvolveu seus estudos no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, graduou-se em teologia no ano passado, retrasado, 2020. E então, desde então, já vem atuando na nossa equipe ministerial, servindo ao Senhor conosco, e agora o Senhor nos deu a oportunidade e a bênção de tê-lo como um pastor, membro da nossa equipe pastoral, equipe ministerial, atendendo a uma decisão da nossa igreja em novembro do ano passado, em sua Assembleia Geral. Foi convocado um concílio de pastores que se reuniu no último dia 2 de julho e, como é de praxe, no contexto da Convenção Batista Brasileira, ele foi examinado, pré-examinado pela ordem, depois examinado pelos pastores que atenderam a convocação e estiveram conosco aqui no dia 2 de julho passado, e tendo sido então recomendado pelo concílio, está aqui hoje para receber a sua ordenação, a sua consagração ao ministério pastoral. O concílio foi instalado no dia 2 e elegeu logo uma diretoria. O presidente do concílio é o pastor da igreja, este aqui que vos fala, e como secretário foi eleito o pastor Marcelo Santos. Eu vou pedir que ele venha aqui ao microfone, aqui ao púlpito, e compartilhe conosco uma parte da ata da primeira parte do concílio. A segunda parte será realizada agora, não é? E nós fizemos questão de declarar aberta a Assembleia no início para que todo o culto fosse registrado também como parte desta celebração de ordenação do irmão Ronaldo. Então, pastor Marcelo, os irmãos conhecem, pastor da nossa congregação, Igreja Batista da Capunga, Luz da Vida, ali em Areias, no Caçote, e com muita alegria está aqui conosco, e nós também com muita alegria o temos conosco nesta noite. Ele secretariou o concílio lá no dia 2 e continua como secretário do concílio agora, e estará compartilhando conosco alguns detalhes desta ata que servirá de base para registrarmos também nos anais da nossa igreja. Pastor Marcelo. Graças a Deus, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Uma alegria estar aqui podendo participar desse momento tão importante na vida do nosso querido irmão Ronaldo Aleixo, quase pastor. Conforme pedido, eu vou fazer a leitura inicial,
né, da organização do concílio e, logo depois, o término, não é, a conclusão, para que a gente possa ganhar tempo. Ata do concílio examinatório ao Santo Ministério da Palavra de Deus do bacharel em Teologia Ronaldo Aleixo Soares da Silva, ocorrido no dia 2 de julho de 2022, às 9 horas, no templo da Igreja Batista da Capunga, situada à rua João Fernandes Vieira, 769, Boa Vista, Recife. Sendo convocado previamente o presente concílio, reuniu-se sob a liderança do pastor da igreja local, pastor Marcos Galdar Correia. Nesse momento, iniciados os trabalhos do concílio e dado algumas orientações pelo pastor da igreja, aos pastores presentes no que diz respeito à formação da mesa diretora do concílio e à igreja quanto a seu papel de participação nesse evento, bem como a verificação do número mínimo de pastores exigido pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e feitas as devidas orientações, o pastor Marcos Galdar Correia recebeu a indicação para presidir o conselho, para presidir o concílio, o que for acatado por unanimidade. Foram indicados ainda o pastor Gilton Moraes de Castro como examinador e o pastor Marcelo Pereira dos Santos para secretariar, assim sendo formada a mesa. O plenário do concílio contou ainda com a presença dos seguintes pastores: pastor Márcio Gonçalves Campos, Igreja Batista da Capunga; pastor Plácido Eleutério Martins, Segunda Igreja Batista em Camaragibe; pastor Antônio Napoleão dos Santos, Igreja Batista da Capunga; pastor Felipe Fonseca de Oliveira, Igreja Batista Viva em Piedade; pastor Carlos Henrique da Silva Soares, Igreja Evangélica Batista em Piedade; pastor André Guimel Carvalho dos Santos, Igreja Batista da Capunga; pastor Roberto Santos da Silva, Igreja Batista da Capunga; pastor Apolônio Lins Cavalcante, Igreja Batista da Capunga; pastor Davi Souto de Moraes, Igreja Batista da Capunga; pastor Leandro da Silva Nunes, Igreja Batista da Capunga; e pastor Carlos Alves Ferreira Filho, Igreja Batista da Capunga. O presidente, nesse momento, convida o pastor Napoleão dos Santos a orar pela realização do concílio e, após um louvor congregacional, concede a palavra ao examinador, pastor Gilton Moraes de Castro. E aí sucederam-se 12 perguntas realizadas pelo pastor examinador ao nosso irmão candidato, e depois mais 3 perguntas por outros pastores que estavam presentes. Aproximadamente 1 hora depois, tendo sido concluídas as perguntas e tendo como resultado a satisfação em todas as respostas, o pastor Antônio Napoleão dos Santos lança a proposta de encerramento desse momento examinatório. A proposta foi aceita e a palavra foi retomada pelo presidente do concílio, pastor Marcos Galdar Correia, que solicita ao candidato, bem como sua esposa, a aguardarem em sala reservada para que o concílio delibere acerca do exame e possa chegar ao resultado a ser proferido como resposta ao concílio examinatório do bacharel Ronaldo Aleixo Soares da Silva. Nesse tempo de deliberações, e após sucessivas palavras de pastores presentes quanto às respostas oportunas e sinceras do candidato, bem como do seu testemunho de vida cristã, acontece a deliberação final de todos os presentes. Após o breve período, o pastor Marcos Galdar Correia convida à sala o irmão candidato e sua esposa, informa a todos os presentes que, com votação unânime, este concílio recomenda à igreja a consagração ao santo ministério da palavra, o irmão Ronaldo Aleixo Soares da Silva, na perspectiva de construir vidas, e aconselha que seu foco seja sempre pessoas, tendo o coração o desejo de pastorear as ovelhas de Jesus, com toda a responsabilidade para prestar contas pelas ovelhas que o sumo pastor lhe confiou, dedicando-se à pregação do Evangelho e vivendo sempre na dependência de Deus, para viver a vontade de Deus em sua vida e ministério, nunca colocando sua vida e o ministério no chamado piloto automático, e encerra desejando que Deus o use poderosamente. Ainda no uso da palavra, informa que o ato consagratório ocorrerá às 19 horas do dia 17 de julho de 2022, no templo da Igreja Batista da Capunga, e todos os que estão presentes são convidados. Desta feita, a fim de ajustar os detalhes quanto aos procedimentos litúrgicos, é franqueada a palavra ao candidato
para escolher as pessoas os quais gostariam que fizesse oração consagratória, entrega da Bíblia e mensagem do culto, onde o irmão indica o pastor Marcos Galdar como pregador da noite, o pastor Roberto Santos da Silva para entregar a Bíblia e o pastor Antônio Napoleão dos Santos para realizar a oração consagratória ao ministério. Concluídas essas informações e após a oração, o presidente do concílio, pastor Marcos Galdar Correia, declara suspensos os trabalhos neste dia 2 de julho de 2022 e marca a reabertura para o dia 17 de julho de 2022, no horário e local citados para o culto consagratório. Muito obrigado, pastor Marcelo. Está agora diante da Igreja Batista da Capunga. Eu me dirijo aos membros da Igreja Batista da Capunga que acabaram de ouvir este parecer do concílio que examinou o irmão Ronaldo no último dia 2, recomendando à igreja a sua ordenação. Eu aguardo neste instante proposta e apoio para a sua ordenação ao ministério pastoral. Proposto. Apoio? Apoiado. Os irmãos favoráveis a esta decisão, levantem uma de suas mãos, por favor. Muito obrigado. Contrários, com o mesmo sinal. Não temos contrários. Gostaríamos, então, neste instante, de convidar os pastores aqui presentes entre nós, para que se dirijam até aqui à frente, para a oração de consagração ao ministério pastoral do irmão Ronaldo. Todos os pastores que estão conosco neste instante, que participaram do concílio no dia 2 ou não, por favor, estejam aqui conosco para este momento tão sublime e tão especial. Irmão Ronaldo, por favor, esteja aqui à frente. A oração consagratória será feita pelo pastor Napoleão e eu convido a congregação a colocar-se de pé para participarmos juntos deste momento solene e sublime na vida deste servo de Deus e na vida da nossa igreja. Vamos então acompanhar a oração consagratória com o pastor Napoleão. Pai Celeste, nós somos gratos pela confirmação que o Senhor deu ao teu servo Ronaldo, o separou e o preparou para este dia. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja o entendeu essa convocação para servir de uma forma especial. Nós somos gratos a Deus porque o pastor da igreja também entendeu o que o Senhor revelou à sua igreja. E agora, ó Deus, também somos gratos porque o Senhor, através do concílio, usou poderosamente o teu servo, comprovando assim o seu chamado para este santo e abençoado ministério. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos que o Senhor receba como teu ministro, o qual o Senhor tem preparado juntamente com a sua família para esta tarefa tão sublime, que são poucos chamados, mas são chamados por ti. Por isso, neste ato consagratório, Deus, que a tua graça e que teu amor possa conduzir o teu servo na responsabilidade que o Senhor já tem dado e vai continuar, separando para melhor te servir na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, e abençoa o teu servo, fortalecendo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se manter de pé, só mais um instante. Pastor Roberto estará entregando a Bíblia, que é um presente da nossa igreja,
para este servo de Deus neste momento. Eu gostaria de pedir, quebrar aqui um pouquinho o protocolo, tá? Esperar o pastor Ronaldo terminar de cumprimentar os irmãos. Eu gostaria até de aproveitar aqui para agradecer aos demais pastores que chegaram aqui, que estão aqui conosco nesse momento. Eu vou quebrar um pouco o protocolo, convidar a irmã Ana Paula, sua esposa, para estar aqui ao lado do irmão Ronaldo, nesse momento que ele vai receber a Bíblia, que usará para o seu ministério. Irmã Ana esteve sempre ao lado desse servo de Deus e continuará desta forma. E, primeiramente, vamos entregar a Bíblia. Ronaldo, antes de entregar a Bíblia, eu sei que o pastor Ronaldo, perdão, é correto, pastor Ronaldo. Antes de entregar a Bíblia, eu gostaria de dizer que eu tenho certeza, convicção, que eu estou aqui representando muitas pessoas, muitas, porque certamente tu teria muitas pessoas para convidar, para te fazer essa entrega. E eu sei quanto é importante esta palavra na tua vida. E eu me sinto muito honrado por tu ter escolhido a mim. Realmente o amor que eu tenho por ti e o que nós temos de caminhada juntos, me leva a te dizer para ti, Ronaldo, que eu tenho nessa convicção é que esta Bíblia, primeiramente, ela transformou a tua vida. E através dela, ela vai transformar muitas outras vidas. Que o Senhor te abençoe, esta igreja te ama, te respeita. Eu gostaria de dizer para a igreja que eu não digo isso somente para um homem fazendo uma formalidade. Eu digo a um amigo, a um servo de Deus que eu amo, respeito e admiro profundamente. Muito bem. Eu vou pedir a Soraya para trazer uma lembrança também para a Ana Paula. Companheira de vida e agora companheira de ministério também para esse servo de Deus. A Ana Paula esses dias já fez aqui com algumas irmãs da igreja um curso intensivo de esposa de pastor. Algumas irmãs sentaram ao lado dela assim, tentaram dar alguns conselhos. Ana, agora você vai ser esposa de pastor, então ela já aprendeu tudo que ela precisava. Brincadeira, minha irmã. Deus continue abençoando vocês rica e poderosamente. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, também os pastores podem retornar aos seus lugares. Muito obrigado. Muito bem. Eu vou abrir mão aqui do microfone fixo para poder ficar mais à vontade para me dirigir ao ilustre pastor Ronaldo, recém-ordenado ao ministério pastoral. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo. Vou pedir que os irmãos deixem suas Bíblias abertas na primeira e na segunda carta a Timóteo. Nós encontraremos algumas palavras, alguns conselhos que queremos compartilhar com este servo de Deus nesta noite. Eu creio, pastor Ronaldo, que as cartas pastorais são extremamente importantes para os nossos dias. E, se me permite um conselho inicial, leia as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, constantemente. Nela o irmão encontrará conselhos fundamentais para o exercício do ministério. Procure destacar especialmente os verbos no imperativo, que são recomendações diretas, são ordens que Paulo dá ao seu filho na fé,
Timóteo e depois a Tito também, com recomendações que precisam estar na nossa mente e no nosso coração. A gente poderia passar a noite inteira aqui falando sobre todos os imperativos de Paulo, na primeira e na segunda carta a Timóteo, também na carta de Tito, mas eu separei apenas alguns para a nossa reflexão, para a nossa meditação nesta noite. Todas essas recomendações, é bom destacar que elas não se aplicam apenas aos pastores, mas se aplicam a todos os líderes, todos os servos, todos aqueles que servem a Deus de alguma maneira. 1 Timóteo capítulo 4, verso 6, Paulo diz o seguinte: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A recomendação de Paulo tem como objetivo que Timóteo seja um bom ministro de Cristo. E Timóteo, de fato, foi um bom ministro de Cristo. Eu quero deixar com você nesta noite algumas recomendações da palavra de Deus para que você da mesma forma seja um bom ministro de Cristo. Lembrando que a palavra ministro aqui é a palavra diáconos. É a palavra que tem a ver com o servo de um rei. Tem a ver com alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre, sendo assim um servo, sendo um atendente do rei. E esta é a condição que o Senhor coloca para um servo que se apresenta para servi-lo como pastor. Dentre muitos imperativos para ser um bom ministro de Cristo, tantas orientações do velho apóstolo, por exemplo, a segunda carta que ele escreve a Timóteo, considerada a sua derradeira carta, a sua última carta, na qual ele escreve: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, como consta em 2 Timóteo capítulo 4. Então, para que o irmão seja um bom ministro, primeiramente, cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. 1 Timóteo 4, verso 16. Nós vamos percorrer essas duas cartas, a primeira e a segunda, com alguns imperativos, com algumas recomendações. Cuide de si mesmo, cuide de você mesmo e da doutrina ou do seu ensino, ou tem cuidado de ti mesmo. De fato, uma palavra muito ligada à atividade pastoral é a palavra cuidado. O pastor é chamado para cuidar. Pedro nos apresenta a essência do ministério pastoral, quando na praia ele se encontra novamente com Jesus, e Jesus lhe diz 3 vezes, lhe ordena 3 vezes, para que ficasse marcado no seu coração, marcada na sua mente: cuide das minhas ovelhas, cuide das ovelhas do meu aprisco, pastorei as minhas ovelhas. Então, o ministério pastoral tem a ver com cuidado, mas é bem verdade que a palavra cuidado precisa ser cercada por cuidado, com muito cuidado, tendo em vista que uma das maiores dificuldades do ministério pastoral é justamente o pastor cuidar de si mesmo. Movido pelo chamado de Jesus, ele pode muitas vezes desenvolver aquilo que nosso saudoso Mauro Israel Moreira chamou de síndrome de onipotência, onipresença e onisciência. Esses atributos, você sabe muito bem que são atributos de Deus. São atributos naturais de Deus, que têm a ver com a natureza de Deus. Não foram compartilhados conosco, seres humanos.
Somos pessoas de carne e osso, limitadas ao tempo, ao espaço, ao conhecimento. Não somos oniscientes, não somos onipresentes, não somos onipotentes. E Mauro Israel, quando falou sobre essas síndromes, ele disse que quando ele não entendeu essa realidade, ele caiu numa crise de esgotamento terrível. Terrível. Então, não se esqueça de cuidar de você mesmo, para que você possa cuidar das ovelhas, das pessoas que Deus colocar no seu caminho, colocar sob os seus cuidados. Você precisa cuidar de si mesmo. E cuidando de si mesmo, cuide do seu caráter. Cuide do seu caráter. Bill Hybels fez uma pergunta bem interessante: quem é a pessoa mais difícil da liderança? Somos nós mesmos. O exercício da autoliderança é um dos maiores desafios a qualquer líder. G. Rock disse que é o gerenciamento de si mesmo que deveria ocupar 50% do nosso tempo e o melhor das nossas habilidades. E quando fazemos isso, os elementos éticos, morais e espirituais não têm como ser ignorados. E eles são fundamentais para o exercício do ministério. Porque sem caráter não existe ministério. Sem caráter não existe como servir. Goleman afirma que líderes excepcionais se distinguem dos outros porque conhecem os seus pontos fracos, os seus limites, as suas fraquezas e até mesmo os seus pontos fortes. Ele sabe, ele tem um conhecimento melhor de si mesmo. E justamente conhecendo as suas fraquezas, ele tem condições de colocar essas fraquezas diante de Deus. Cuide de si mesmo, cuidando do seu caráter. Cuide de si mesmo, cuidando do seu relacionamento com Deus. Paulo disse a Timóteo, no capítulo 4, da primeira carta, 1 Timóteo 4, verso 7, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Nós precisamos nos exercitar na piedade. E o exercício na piedade é o exercício na oração, é o exercício no declarar a nossa total dependência de Deus, é o exercício no caminhar com Deus diariamente para desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Leia a Bíblia não simplesmente para procurar sermão, leia a Bíblia para se alimentar com a palavra de Deus. E desta forma, exercite-se na piedade. Paulo disse a Timóteo no capítulo 2 da sua segunda carta, no primeiro verso: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus, porque nós temos diante de nós uma grande batalha espiritual. Uma grande batalha espiritual. E todos nós estamos envolvidos nesta batalha, lutando nesta batalha constantemente. Meu pai conta uma história interessante de um concílio, né, em que, em determinado momento, foi feita a pergunta ao irmão que estava sendo examinado para ser pastor, e perguntaram a ele se ele acreditava no diabo, e ele disse que não acreditava na existência do diabo. E aí houve um rebuliço no concílio, uma confusão no concílio. Vamos ordenar ou não vamos ordenar? Como é que vamos ordenar uma pessoa que não crê na existência do diabo? E aí um velho pastor se levantou e disse: irmãos, não vamos perder tempo com isso, vamos ordenar o garoto, porque com uma semana no ministério ele já vai mudar de pensamento. Uma semana no ministério é suficiente para ele mudar de opinião. Para ele mudar de opinião. Né? Para mudar de opinião. Eu me lembro de um amigo que tinha um auxiliar que havia aprendido com um professor de que o diabo não existia, professor de teologia. E aí um belo dia, uma pessoa na sua igreja ficou possessa e dominada por espíritos malignos.
Aí o pastor da igreja virou para aquele rapaz e disse: vai chamar o seu professor, que disse que não existe. Talvez ele mude de opinião. E pior do que as manifestações visíveis, são aquelas que não se veem de forma declarada, mas é obra do inferno. Por isso Paulo disse que nós temos que lutar não contra pessoas feitas de carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esta é uma grande batalha, e para vencer esta batalha, só conseguiremos vencer na total dependência de Deus. Ministério e família só podem ser mantidos na total dependência de Deus, com joelhos dobrados, clamando a Deus o tempo todo, porque dependemos dele para isso. Cuide de si mesmo, cuidando do seu caráter, cuidando do seu tempo com Deus, do seu relacionamento com Deus. E quando a gente pensa em tempo com Deus, guarde aquela palavra de Jesus no Getsêmani, quando Jesus convidou 3 dos seus discípulos mais próximos para que se retirassem com ele ali e estivessem orando com ele, naquele momento que era o momento mais difícil da sua vida, mais importante da sua vida. E Jesus, então, quando se retirou e voltou, os encontrou dormindo. Então Jesus os interrogou, dizendo: vocês não puderam vigiar comigo nem 1 hora sequer? 1 hora é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus em oração. Então eu quero encorajar você a gastar pelo menos 1 hora por dia aos pés do Mestre, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, buscando a presença do nosso Deus. Mas cuide de si mesmo, cuidando também, não apenas do seu relacionamento com Deus, do seu caráter, mas cuidando também da sua família. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Essa recomendação aqui não é apenas para Timóteo, é para todos nós. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo vai dizer que se alguém não cuida dos seus parentes, não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Cântico dos cânticos, aquele cântico de Salomão, um cântico de amor, que expressa o amor entre um casal, um amor conjugal. Há um momento muito precioso no capítulo 1, verso 6, onde ele diz: puseram-me por guarda de vinhas, a vinha que me pertence, porém eu não guardei. Muitas vezes essa é a realidade de um pastor, ele é um guarda de vinhas, mas a sua própria vinha, que não é, que é dele, que pertence a ele, ele não guarda. E esse é um dos maiores desafios que nós temos. E sem família não existe ministério. Então cuide da sua, cuide do seu casamento, cuide do seu tempo com sua esposa. Porque uma família ajustada é bênção para o ministério. É bênção para o ministério. Cuide do ambiente da sua família, especialmente porque o ministério é algo envolvente. Quando você menos percebe, você não consegue falar em outra coisa que não seja assuntos relacionados ao ministério. Em casa você continuará sendo pastor, mas não se esqueça que em casa, dentro da sua casa, sua função prioritária é ser um bom marido para sua esposa, um bom pai para sua filha, um bom avô para o João. Muito bem. Segundo lugar, para ser um bom ministro, permaneça naquilo que você aprendeu. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15.
Paulo vai dizer a Timóteo: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Desde que você chegou aqui, há 12 anos atrás, você tem sido um estudante da Escritura, da Palavra de Deus. Muito antes de ir para o seminário, você já estudava, se aplicava ao estudo da Escritura. Permaneça nisto. Permaneça naquilo que você aprendeu. Você precisa permanecer naquilo que aprendeu, porque precisará cuidar também do seu ensino. Quando Paulo diz, lá no capítulo 4 da primeira carta, verso 16, que Timóteo deveria cuidar de si mesmo, ele diz: e cuide também do seu ensino. Para cuidar do seu ensino, você precisa cuidar de guardar a palavra de Deus, permanecer naquilo que você aprendeu. Há muita gente hoje falando besteiras em nome de Deus. Há muita gente hoje usando o nome de Deus em vão. Há muita gente falando coisas que Deus não falou, como se Ele tivesse falado. Cuidado com o seu ensino. Permaneça naquilo que você aprendeu desde que chegou aqui. Persevere na palavra de Deus. Persevere na palavra de Deus e mantenha-se firme neste propósito. Em terceiro lugar, pregue essa palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo vai dizer a Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Pregue primeiramente com a sua vida. Você não está sendo convidado, você não está assumindo hoje uma condição de um profissional da fé. Jesus não chamou você para ser um profissional da fé. Jesus chamou você para ser um servo dele. E o serviço que ele está lhe confiando é o serviço da pregação da palavra de Deus, a pregação das Escrituras. Pregue com a sua vida, com o seu testemunho, dentro da sua casa e fora da sua casa. Pregue com a sua vida e faça o trabalho de um evangelista, compartilhando o evangelho de Jesus por onde você passar. Para ser um bom ministro, pregue a palavra de Deus. Para ser um bom ministro, pastor Ronaldo, suporte os sofrimentos. 2 Timóteo 4, verso 15, Paulo vai dizer: mas você seja sóbrio, ponderado, cuidadoso, equilibrado em todas as coisas. Essa palavra sóbrio aqui, ela tem a ver com equilíbrio. Equilíbrio. Uma pessoa embriagada perde o equilíbrio. E certa vez, um professor me disse que a virtude não está nos extremos. Nem num extremo, nem no outro. A virtude está no meio. Está no equilíbrio. Está quando encontramos aquele ponto de equilíbrio. Quando vivemos nos extremos, sejam eles quais forem, nós perdemos o equilíbrio. Paulo está dizendo: seja sóbrio em tudo, tenha equilíbrio em todas as coisas e suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra bem o seu ministério. No capítulo 2 da segunda carta, também no versículo 3, Paulo vai dizer: suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. O soldado é o que mais sofre numa guerra. Os soldados são aqueles que estão na linha de frente, onde há o maior número de baixas.
O Senhor nos chamou para servi-lo como pastores, não para sermos comandantes, mas para sermos soldados. Suporte os sofrimentos que são inerentes ao ministério, que fazem parte do ministério. Fazer a vontade também, a vontade de Deus também, muitas vezes vai exigir sofrimento, vai exigir dores, mas haverá paz em meio à dor, pela certeza de que você está sofrendo em obediência a Jesus, em obediência ao Senhor, porque você resolveu obedecer a Deus. Suporte o sofrimento, especialmente suporte o sofrimento olhando para o Supremo Pastor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta. Ao longo do seu ministério, aprenda a desprezar a afronta, como Jesus desprezou. Despreze a afronta. Porque Jesus desprezou a afronta, está sentado à direita do trono de Deus. E o verso 3 de Hebreus capítulo 12 nos diz: considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Quando a gente considera todo o sofrimento de Jesus por nós, como bom pastor, nós somos inspirados a permanecer, a persistir, a não desistir. Para ser um bom ministro, não negligencie o dom que Deus lhe deu. 1 Timóteo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não te faças negligente. E Paulo, ao encorajar o seu filho na fé, a não ser negligente, ele o encoraja a ser diligente. Capítulo 4 da primeira carta, versículo seguinte, versículo 15. 1 Timóteo 4, 15. Medita nessas coisas, medita sobre essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Diligente é quem tem zelo no que faz. É quem procura fazer o melhor, porque entende que está fazendo para Deus, para o Senhor. Paulo disse a Timóteo: cumpre bem o seu dever de servo de Deus. Cumpre bem, cumpra bem. Faça tudo que estiver ao seu alcance para cumprir bem o seu ministério, para cumprir da melhor maneira o seu ministério, para cumprir com excelência. Não procure fazer as coisas mais ou menos, de qualquer jeito, porque você está fazendo não para pessoas, você está fazendo para Deus, para o Senhor. Faça o melhor que puder, dê o seu melhor ao seu mestre e Senhor, que o salvou e o vocacionou, o chamou para o serviço. Para ser um bom ministro, busque sempre a aprovação do seu mestre que o vocacionou. 2 Timóteo 2, verso 15. 2 Timóteo 2, verso 15, Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Não busque o aplauso das pessoas, simplesmente. Rick Warren já dizia o seguinte: se existe um segredo para o sucesso, eu não sei. Mas certamente o segredo do fracasso é querer agradar a todo mundo. Se o Senhor não aplaudir, não adianta o aplauso das pessoas. Se o Senhor não aprovar, não adianta o aplauso das pessoas.
Não adianta. Cuidado com a sedução das multidões, dos grupos que aprovam, que apoiam. Se Deus não estiver nesse negócio, se isso não for de Deus, se não tiver aprovação de Deus, não adianta. As multidões seduzem. Cuidado com elas. João Batista perdeu a cabeça, mas não perdeu a coerência, não perdeu a verdade, não perdeu a oportunidade de proclamar a verdade. A cabeça, Ronaldo, a gente pode perder. E muitos servos de Deus, pastores, ao longo desses mais de 2000 anos de história do cristianismo, perderam a cabeça, assim como João Batista. Mas não perderam a fé, não perderam a coerência e não perderam o seu compromisso com o seu mestre, com o seu Senhor. Para ser um bom ministro, lembre-se de Jesus. 2 Timóteo 2, verso 8. Você está comigo? 2 Timóteo 2, verso 8, há uma recomendação de Paulo a Timóteo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Seria possível um pastor como Timóteo esquecer-se de Jesus? Parece algo tão óbvio, mas se fosse tão óbvio assim, Paulo não teria feito essa recomendação. Muitas vezes nós erramos justamente naquilo que é óbvio, justamente naquilo que nos parece ser óbvio. Lembre-se de Jesus, faça de Jesus o foco da sua vida, ajuste todos os dias a sua lente, olhe para Ele, olhe para Jesus, porque Jesus é o nosso modelo de ministério pastoral, é o nosso maior modelo de liderança. Ele é o bom pastor. Seja simplesmente um auxiliar dele, seja simplesmente um auxiliar de Jesus. Jesus é o nosso modelo de ministério pastoral, Jesus é o nosso modelo de servo, é o nosso modelo de líder servidor, líder que apanhou a bacia e a toalha para lavar os pés dos seus discípulos. Jesus convidou os apóstolos para serem seus seguidores, para seguirem os seus passos. E esses mesmos apóstolos depois se tornariam pastores do rebanho de Deus. Por isso, Jesus disse a João, disse a Pedro, conforme relatou João: pastoreia as minhas ovelhas, pastoreia os meus cordeiros. E nesse sentido, foque nas pessoas. Antes de focar em eventos, foque nas pessoas, como Jesus focou. Durante 3 anos de ministério, Jesus não gastou tempo com estruturas, com atividades, apenas com pessoas. Lembre-se de seguir o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, o exemplo de compromisso de oração de Jesus, o exemplo de compromisso com as pessoas carentes que Jesus tinha no seu coração, o exemplo de compromisso com o descanso, porque o descanso também é necessário, o exemplo de compromisso com a vontade de Deus, não abrindo mão da vontade de Deus em hipótese alguma, o exemplo de compromisso radical de Jesus com o Pai. Tudo isso você encontrará no dia a dia do seu ministério, lembrando-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Este Paulo, quando estava em Mileto, chamou os anciãos da cidade de Éfeso, onde ele havia servido como pastor durante 2 anos na escola de Tirano, onde provavelmente Timóteo também serviu como pastor. Ele mandou chamar os anciãos de Éfeso quando estava em Mileto
e sentiu que aquele momento era um momento de despedida final, e disse: eu tenho convicção de que vocês nunca mais verão o meu rosto. E ali, entre abraços e lágrimas, Paulo disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que esta seja também a sua divisa, meu irmão, de vida ministerial. Esse Timóteo, a quem Paulo fez tantas recomendações, parece que levou a sério. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, e nós vamos chegar lá na nossa série em Filipenses, que estamos compartilhando nos cultos matinais, no capítulo 2, Paulo se refere a Timóteo, dizendo: não tenho ninguém como ele. Todos os outros só pensam nos seus interesses pessoais. Há muita gente hoje fazendo do ministério um jogo de interesses, um jogo de cartas marcadas, tipo um jogo de xadrez, visando interesses pessoais. Paulo disse: ninguém tenho como Timóteo, porque os outros só pensam nos seus interesses particulares e pessoais, e não nos interesses do reino de Deus. E hoje o Senhor está comissionando você para ser um servo do reino, para ser um servo de Deus, para viver segundo os interesses do reino de Deus. Jamais se envolva com qualquer tipo de politicagem. Deus não chamou você para ser um político, para ser um servo de Deus, Ele chamou você. Seja um servo de Deus, disposto a obedecer o seu Senhor e cumprir fielmente tudo aquilo que Ele mandou você fazer. A minha oração é que você seja muito mais do que um pastor, você seja um homem de Deus, primeiramente para a sua família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa geração. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a cada um de nós aqui nesta noite. Amém. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé e cantarmos: tua voz escuto a convocar-me. Pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como um espelho, refletindo sempre o teu padrão.